Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Impact Section. Estou aqui com o meu amigo Márcio Mendonça, da Techfin. Meu nome é Mickey Luqueta, sou diretor executivo de Serviços de Tecnologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre pessoas, estratégia e processos no segmento de tecnologia. Queria agradecer aqui a presença do Márcio, que conseguiu disponibilizar um tempo dele para conversar conosco. Tudo bom, Márcio? Legal, Mickey. Obrigado aí pelo convite. Bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar um pouco aí. Nós que agradecemos. Sobre tecnologia, sobre as dificuldades e os desafios da tecnologia aqui nas empresas. Prazer estar com vocês aqui. Realmente. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui, né, para a gente poder passar aí algumas informações para os nossos telespectadores. Falar um pouco da transformação que o segmento de tecnologia traz, não pela tecnologia em si, né, pela transformação de seja ferramentas, sejam de plataformas, mas o que ela traz na cultura das pessoas, na estratégia e no negócio. Porque muitas vezes a gente foca muito na tecnologia, a tecnologia é implementada, ela tem um sucesso, mas ela não atinge o objetivo final, que muitas vezes estão ligados às pessoas, à estratégia e principalmente ao negócio. Fica à vontade para comentar um pouco sobre o tema. Bacana, Mickey. Eu acho que é um tema super relevante, né, na tecnologia, no momento que a gente está vivendo, inclusive. E você comentou aí que não é só tecnologia, né? Eu acho que esse é um dos principais enganos, assim, um dos principais erros quando se fala de transformação digital, é porque automaticamente vem na cabeça de que é um projeto de tecnologia, né? E eu acho que é aí onde moram as grandes diferenças, porque não é tecnologia. Obviamente, sem a tecnologia, a gente não faz transformação digital. Mas a transformação ela depende muito mais da empresa, da forma de pensar, da forma de trabalhar. Eu acho que o que muda, inclusive, é isso, né? A forma de trabalhar e de decidir. A decisão, o processo de decisão muda muito, muda bastante. Estava conversando com um amigo recentemente, e a gente falando sobre isso, né? Você pensa assim, os economistas aí comentam que existiram várias revoluções, né? Então, a revolução agrícola, a revolução comercial, a revolução industrial, foram muitas. Você olha para a revolução agrícola, durou milênios, né? A revolução comercial durou séculos. A revolução industrial demorou quase 2 séculos. Quando você olha para a revolução digital, ela está acontecendo em algumas décadas, assim, né? Tem pessoas que trabalharam e viveram a vida toda e trabalharam num elo só, ou numa fase de uma dessas revoluções. A gente vê no espaço de uma carreira, a gente está trabalhando nisso. Então, é um desafio grande e muda bastante a forma de pensar. É verdade, a gente hoje temos o privilégio de ter passado por algumas fases anteriores, né? Que acho que pela nossa idade, né? Que a gente não precisa falar muito, né? Não, é melhor deixar para lá. Deixar para lá, mas realmente as novas gerações estão pegando uma fração muito pequena do que a gente viveu, né? E muito mais acelerados, né? A gente vê que as mudanças são muito mais rápidas, são muito mais constantes, as pessoas têm que estar totalmente integradas e evoluindo, senão, como a gente brincava, né? A gente vive estudando, né? Sempre temos que nos atualizar. E isso está cada vez mais forte e mais arraizado com as novas gerações, né? Eles não param hoje em dia de estar se atualizando, estar estudando, estar se envolvendo em coisas novas, né? E isso, eu acho até que esse é um fator determinante, porque se você parar para pensar, né, que nessas outras revoluções elas foram muito mais lentas, né, as pessoas tinham tempo para poder se adaptar a elas. Na Revolução Digital, esse tempo ele é muito curto e cada vez menor, né? Então, na verdade, a velocidade com que essas coisas se implementam é mais veloz do que a capacidade do ser humano aprender. Por isso que agora, quando a gente vê as IAs, né, isso traz um ganho muito grande, porque esse tempo de aprendizado, né, humanamente você não consegue acompanhar. E aí já traz um outro problema para as organizações, né, porque como o tempo precisa ser curto e o aprendizado geralmente é longo, aí acaba acontecendo uma questão nas empresas, nas companhias, que gera um pouco de receio, um pouco de medo, um pouco de insegurança, aí você começa a travar o processo, né? Isso acaba surgindo naturalmente e humanamente falando é bem natural. Mas aí o desafio da empresa é como evitar que essas coisas barrem
a transformação digital. Pegando esse gancho que você comentou, Marcos, que é super importante, olhando hoje as empresas em vários segmentos distintos, né, e alguns segmentos idênticos, quando a gente tira a parte de tecnologia da equação, como é que você vê hoje a transformação operacional e a transformação cultural das pessoas e nessas empresas? Cara, esse é o grande desafio, Mickey. Esse é o grande desafio, porque você trocar sistemas, trocar tecnologia é trabalhoso, custoso, tem investimento, mas você troca. A cultura, ela é mais difícil, né? Esses dias eu fiz eu tinha uma equipe relativamente grande e um dia lá no encontro trimestral eu fiz uma brincadeira. Eu projetei uma fruta e ela estava cortada e aí eu projetei e falei para o pessoal, falei assim, cara, quem conhece essa fruta, quem já comeu essa fruta aqui? E 70% das pessoas mais ou menos ali falaram que nunca tinha comido, nunca viu aquela fruta. E outros 30% falou assim, pô, conheço, essa fruta eu conheço. E alguns até falaram, pô, eu como frequentemente isso daí. Aí chamou a atenção ainda mais dos outros 70%. Falou, cara, que fruta é essa que eu nunca vi? Tem gente que come com frequência, né? Por fim, Mickey, era uma maçã. Só que a diferença é que eu mostrei uma foto dela cortada na horizontal. E por algum motivo, que eu não sei o quê, não sei qual, né? A gente aprendeu com os nossos pais, a maioria das pessoas corta a maçã na vertical. Né? Então, você está acostumado a ver a maçã naquele corte, mas raramente naquele corte horizontal. Aí você começa a pensar, mas por que eu corto a maçã assim o tempo todo? É por causa da cultura, né? A gente eu estava conversando com uma pessoa também, a gente falando sobre isso, falou assim, cara, você chega para um mexicano e fala que aqui no Brasil a gente come abacate com leite e açúcar batido no liquidificador, o cara, ele acha muito estranho, porque eles comem salgado, com sal, com limão, com pimenta, né? Então, são exemplos assim do poder que a cultura tem na nossa vida, né? E não é fácil se desvencilhar dela. Então, por isso que um dos maiores erros é achar que simplesmente trocar a tecnologia, comprar uma ferramenta nova ou fazer uma mudança técnica vai provocar a transformação digital. Se não mudar a cabeça, a forma de pensar, você corre o risco de ter uma tecnologia, pode ser até uma tecnologia moderna, adequada, mas com uso errado. Eu vi estava lendo um livro, isso há alguns anos atrás, e uma outra metáfora disso que a gente está falando. Nesse livro, ele contava a expansão do petróleo nos Estados Unidos, naquela época em que algumas pessoas cavavam um poço para procurar água e achavam... Encontrava petróleo e ficava milionário do dia para a noite. Aliás, teve um caso agora no Ceará, sim, recentemente, sim, né? Só que descobrimos, eu não sabia também e mesmo que fosse petróleo, ele não ia ficar milionário porque o petróleo é da União, né? Diferente do que era lá nos Estados Unidos naquela época. Mas aí eu li que naquela época da expansão do petróleo, um cidadão, aí ele se achou petróleo mesmo, né? E aí ficou milionário da noite para o dia e ele comprou um carro, porque carro era uma novidade, não tinha carro, não tinha nem motorista direito, né? Era algo muito novo, né? E ele resolveu comprar um carro. Só que ele pegou o carro e usou como carruagem. Ele colocou o carro para ser puxado com 2 cavalos, né? Era o que ele conhecia, era da forma que ele conhecia. E virou uma anedota lá onde ele morava. Mas, por mais que pareça só uma piada, né, de mau gosto, às vezes, se a gente for olhar para as tecnologias, para as empresas, da forma que estão trabalhando, isso acontece, né, de alguma forma, e aí a transformação não acontece. Aí acaba emperrando. Então, eu acho que essa questão cultural é a grande dificuldade. Empresas que nascem digitalmente já têm uma vantagem, mas empresas que não nasceram digitais, e a grande maioria, assim, nós temos uma quantidade muito grande de empresas ainda que foram formadas com o pensamento ainda do século XX, né, a forma de gestão. Então, aí enfrentam uma dificuldade maior. E é verdade o que você falou, porque, assim, como a gente estava conversando no início, né, a tecnologia digital ela é muito nova, ela é muito recente hoje, né? Então você vê, a maioria das empresas sempre falam, não, nós temos que evoluir, tenho que ir para o digital, tenho que ser digital, tenho que ter um segmento digital. Então, para todas as empresas isso é novidade, salvo, lógico, o que você comentou, né, algumas empresas que nasceram agora, nessa última década, que já têm
já vem com esse DNA digital embutido, né? Como a criança hoje que já nasce com o tablet na mão, com exato. o celular, e sabe manipular muito bem, né? Melhor que a gente quando começou a usar Sem dúvida. o smartphone, né? Sem dúvida. Dá um show na gente. Dá um show. Dentro dessa linha, o que a gente tem reparado também, Márcio, é que assim, muitas empresas têm investido pesado. Investe em RPs, investe em CRM, investe em transformação digital, propriamente dito, né? Procurando, né, o seu modelo de transformação digital. Só que a grande parte acaba seguindo essa tecnologia, fazendo as evoluções, gastando ou investindo muitos recursos, né, seja financeiros, seja de pessoas, mas no final ainda não atingem uma plenitude no negócio final, porque toda a tecnologia vem embutida para quê? Para a gente chegar no resultado para um negócio, ou seja, uma venda de produto, seja um produto para o mercado, seja uma inovação, seja um bem agregado para a pessoa, e muitos a gente vê que tem falhado nisso. Então, o produto não foi bem aceito, ou não teve a abrangência que queria no mercado, ou como o pessoal fala, meu produto não deu certo, ele miou, ou michou, né? Como é que a gente vê esse investimento tão grande das empresas em tecnologia, CRM, como eu comentei, e realmente, do outro lado, a grande decepção para o negócio? E isso acaba pegando muito os executivos de negócio, né? Que eles vêm com uma visão de que o negócio vai explodir, o negócio vai acelerar, o negócio vai ser a sétima maravilha do mundo e só precisava de tecnologia. A hora que coloca a tecnologia, o negócio não deslancha. Não deslancha. Como é que você vê isso hoje? Tem acontecido muito com as empresas, né? Sim, de fato. Eu acho que mora mais ou menos no mesmo problema, sabe, Mickey? Porque se a gente não souber exatamente o que precisamos e onde queremos chegar, né? Qual que é o propósito, né, para aquilo, a gente corre o risco de fazer a pergunta errada, né? Sabe aquela máxima, né, que a gente usa, se não existe resposta certa para a pergunta errada, né? Então, se não tiver muito claro, né, qual é o objetivo, qual é a estratégia, onde a gente quer chegar com aquilo, pode ser que a tecnologia, ao invés de ajudar, só vai piorar, porque eu vou usar a tecnologia errada, né? Veja, se a gente parar para pensar, duas pessoas distintas compram o mesmo piano, né? Piano excelente e tal. Pô, o piano é o mesmo, a tecnologia é a mesma, o instrumento é o mesmo, mas vai depender muito de quem toca aquele instrumento. É um pouco parecido com a tecnologia, né? Ela pode ser... E hoje, com toda essa evolução, com toda essa revolução digital, a tecnologia é muito commodity. Hoje é muito commodity. Pensa, uma empresa no passado que ela quisesse se estruturar, precisava criar um data center, né? O pessoal chamava de CPD, né? Você falou de idade aí, agora já entregando aqui. CPD. Na nossa época chamava de CPD. Não era barato, né? Você precisava de uma estrutura muito grande. Hoje qualquer empresa que nasça digitalmente, você consegue alocar os servidores na nuvem e começa a rodar sem ter que passar por aquilo. Então, a tecnologia começou a ficar muito comoditizada, então a tentação de acelerar a tecnologia antes de entender onde quer chegar com ela é muito grande, né? E aí, esses dias eu vi uma analogia que eu achei muito, muito boa, assim. Se você pergunta para as pessoas, fala assim, olha, no time de futebol, qual é o objetivo do goleiro? Né? Qual é o objetivo do goleiro? Cara, a maioria das pessoas vão direto na resposta. Pô, defender o gol, né? Tá lá para pegar a bola, defender, não deixar entrar, não sei o quê. Na verdade, esse não é o objetivo do goleiro. Essa é a função dele no time. Mas o objetivo do goleiro, assim como o atacante, é ganhar o jogo, né? Em outras palavras, ele pode pegar 5 pênaltis, mas se ele tomar mais gol do que fazer, o time vai perder, né? Então, isso também acontece nas organizações. É quando a gente confunde um pouco os outputs, né, com os outcomes, né? Então, assim, poxa, o goleiro pode falar assim, cara, foi o melhor jogo da minha vida, peguei 5 pênaltis na mesma partida, mas perdemos a partida. Não conseguimos o objetivo de ganhar o campeonato, né? Isso, às vezes, acontece na organização também. Então, se as áreas de negócio... junto com tecnologia e quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando da empresa como um todo, né? Ela não pode andar em silos. Então, assim, se a estratégia estiver montada, se as áreas estiverem definidas e o objetivo comum muito claro, provavelmente está no caminho certo. Você pegou um ponto importante, né? Você falou sobre objetivo comum,
estar alinhado com a estratégia comum e ter claro onde a gente quer chegar, o que é objetivo e o que é papel, né? Vamos colocar as duas coisas diferentes, né? Caso o exemplo do goleiro. Quando a gente fala nessa linha, o que você percebe que hoje faz com que as empresas percam esse caminho comum, vamos chamar de essa estratégia do negócio, não da tecnologia, né? Porque a tecnologia foi resolvida, vamos colocar dessa forma, e talvez essa perda de cultura comum ou colaborativa, vamos chamar assim, porque você percebe às vezes que as pessoas têm a tecnologia, ela foi implementada, está entregue, funciona como foi definida, mas a aplicabilidade dela não está sendo na sua plenitude. A impressão que às vezes dá é que algumas áreas vão para um caminho de usabilidade dessa tecnologia e outros vão para outro. Mas ninguém atinge o objetivo, que no caso é ganhar o jogo, ou vender o produto, ou fazer o gol do outro lado. O que você entende hoje na sua visão, e é uma discussão que é bem complexa hoje, porque existe um conceito chamado agenda própria, né, ou agenda oculta. Esse né? É o grande problema. Então, como é que você vê isso hoje nas organizações? Porque a gente vê isso acontecendo muito. A mesma tecnologia, empresas com o mesmo viés, o mesmo segmento, implementando tem inclusive as mesmas soluções, uma consegue atingir o objetivo, que é fazer o gol, que é vender o produto, que é acelerar, alavancar e ter o resultado, outras não conseguem, patinam, acabam até jogando a responsabilidade toda para cima do sistema, trocam o sistema e continuam com o mesmo problema. A culpa é sempre do sistema, né? A gente sempre tem nós dois podemos falar que a gente sempre tem essa recepção não tão calorosa assim, né? Exato. Você sabe, só abrindo um parênteses, eu estava comentando, vindo para cá hoje, eu errei o prédio, cara, entrei numa garagem errada. Aí eu falei, caramba, errei o prédio, putz, vou ter que sair. E aí passei pelo caixa, a menina falou assim, tem que pagar. Eu falei, mas não tem tempo de tolerância, né? Ela falou, rapaz, não tem. Eu falei, bom, mas é um absurdo, eu acabei de entrar, né? Vou sair. Ela falou, é o sistema, cara, que eu não tenho o que fazer aqui. O sistema cobra. Assim, né? Eu falei, tá bom, paguei, né? Mas essa parte é super importante, assim, Mickey, porque é justamente quando você começa a olhar a organização como um todo, né? A tecnologia está lá, está implementada. Mas, se a empresa, né, se as estruturas também não estiverem com a mesma mentalidade, o mesmo objetivo, uma vai emperrar a outra. Um exemplo claro imagina que você consiga dinamizar a tecnologia, consiga dinamizar o processo, mas de alguma forma existe uma área de governança que acaba puxando o freio de mão do processo. Né? E eu não estou falando mal da governança, pelo contrário. A gente precisa, eu penso que governança é mais ou menos parecido com rotina, né? O pessoal, todo mundo fala mal de rotina, poxa, rotina é ruim. A rotina é boa. Ruim quando você não sai da rotina de vez em quando para dar, igual a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, né, falando de férias, como elas são boas. Mas a rotina é importante. A governança é a mesma coisa, ela é importante. Agora, a governança precisa acompanhar essa mudança, né? Um exemplo muito claro, assim, se a gente tiver processos decisórios muito pesados, né, a tecnologia pode estar acelerando, mas o freio de mão está puxado, né? Decisões elas precisam começar a ser mais horizontalizadas, né? Puxa, mas isso quer dizer que as decisões vão ser todas tomadas lá? Não, talvez dentro dessa governança precise colocar alguns limites, alguns guarda-reios, né? Mas você não precisa tomar todas as decisões, as pequenas decisões, de forma centralizada. É mais ou menos igual quando a gente faz com os nossos filhos ali, né? Eles estão crescendo, você dá uma mesada. Veja, você tem um guarda-reio, você fala, eu estou te dando o dinheiro aqui, é o que você tem para gastar. Agora, da forma que você vai gastar, você gasta do jeito que você quiser, né? Mas ele não consegue estourar o limite que eu coloquei, mas também eu não vou controlar cada centavo que ele vai gastar. Isso é um pouco parecido com esse tema que você trouxe das organizações. E o segundo ponto, né, agenda própria ali, a gente vê muito aqueles conceitos de, puxa, mas foi sempre assim que eu fiz, né? E quando tem empresas, Mickey, que já são rentáveis, que já têm um histórico, que já têm lucro, que já têm... É mais difícil, porque eu quero falar, cara, eu fiz isso a vida inteira desse jeito e funcionou até aqui, né? Então, aquela mudança, né? Como é que eu faço para mudar, como é que eu faço para escalar, mas sem perder esse controle que eu tenho aqui, né? Sem perder esse... Eu já sou uma empresa rentável, então a dificuldade aumenta, né? E eu sempre fiz assim, eu me lembro...
eu trabalhei... Antigamente as empresas tinham departamentos de processos, né? Sumiram, porque os processos hoje têm que estar em todos os departamentos. Né? Tem os OIM, né? OIM, exato. Estamos entregando a idade aqui, meu amigo. Era isso mesmo, era OIM, né? A gente chamava de OIM. E agora esses processos eles estão distribuídos e tem que ser assim mesmo. Não adianta ter uma empresa que pensa processo lá centralizado. Ele tem que estar no dia a dia. A gente tem que olhar para as coisas que fazemos no dia a dia e ver se faz sentido. Mas eu lembro que nessa época da OIM, eu trabalhava com um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas um cara muito bom assim de processo. E ele me contou um caso que ele presenciou. Ele falou que foi numa empresa de produtos eletrônicos. Na verdade, ele fazia televisores e ele teve que fazer um trabalho lá de avaliação da esteira de produção para ver desperdício, aquele negócio. E quando ele estava relacionando, né, fazendo a descrição de toda a esteira, ele viu que durante a montagem do televisor havia uma argila, assim, uma massinha que o pessoal colava em cima de um dissipador de calor da TV. Só que ninguém sabia explicar o motivo daquela massinha. Não estava no projeto original da TV, não estava na descrição dos produtos, e ninguém conseguia explicar. E aí ele foi cavucando, até descobrir que, na verdade, tudo aconteceu há 3 anos atrás, quando ela era produzida na Zona Franca de Manaus, eles compravam os componentes eletrônicos, e veio um lote inteiro de dissipador que não dissipava adequadamente. Só que, para produzir os novos dissipadores, eles iam ter que interromper a produção. E aí, na época, um engenheiro deu uma solução. Falou, olha, tem uma massinha no mercado que você gruda em cima e ela ajuda a dissipar o calor. Compraram um lote da massinha e foram grudando naquele dissipador. Só que aquele lote só durou 2 meses. E eles estavam grudando massinha há 3 anos. Né? Porque se você perguntasse para alguém lá que estava ali na esteira de produção, fala, cara, sou pago para fazer isso aqui, eu tenho que grudar o dissipador, colocar aqui e grudar a massinha. Nas organizações isso acaba acontecendo também. Né? Então isso também é um dos empecilhos, né? Porque aí esse negócio de que sempre funcionou, eu sempre fiz assim, sempre deu resultado, acaba gerando uma resistência da mudança também. Colocou um ponto importante, né? Também tem alguns casos que a gente ouve, né? Casos que aconteceram, né? De empresas que tinham um problema numa esteira de produção, foi descobrir, era só colocar um ventilador para empurrar a caixinha que estava vazia. O famoso do creme dental. Do creme dental, né? Coisas do gênero, né? Quando você fez um comentário importante, né? Assim, as empresas, você não pode estar com a pessoa de processos distante do dia a dia do negócio, nem distante da tecnologia. Eles têm que estar, hoje, como a gente discute o conceito de tribos, né? Tem que estar todos juntos, todos estão na mesma sprint, na mesma squad, nesse conceito dessas novas fraseologias que são utilizadas, mas no final de tudo é verdade, né? Você precisa estar todos os grupos precisam estar mais juntos para poder entender o negócio, a tecnologia e a necessidade, que aí cada um deles vai conseguir contribuir com a sua parte, com a sua maior expertise e chegar no outro lado. E a gente percebe também que as plataformas têm puxado isso um pouco, né? São as plataformas integradoras. Então a gente fala de plataformas que integram dados com soluções de omnichannel, com fluxos de negócio. Então tem plataformas hoje muito mais robustas, que procuram trazer essa sinergia e essa proximidade das áreas, para cada um ficar dentro do seu quadrado, pensando no seu mundo. Essas plataformas têm evoluído muito, acho que elas hoje são um fato bem mais relevante do que antigamente. Antigamente cada um fazia a sua parte separada. Mas mesmo com essa integração, vamos dizer assim, o que sempre tem se percebido? As pessoas estão mais unidas, estão mais próximas, muitas vezes estão olhando um objetivo mais a curto prazo, não fica só esperando, o famoso assim, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Não tem mais isso, né? Isso aí hoje não cabe mais isso no mercado. Hoje você pode ser tecnologia, mas você tem que discutir junto com a pessoa do negócio para entender claramente aonde ela quer chegar, qual a dor dela. A pessoa de processo tem que entender para garantir que o processo vai estar aderente ao negócio que está sendo solicitado e à tecnologia que está sendo embarcada. Mas isso tem gerado atrito. Você percebe que as pessoas têm tido um conceito de falar assim, o atrito entre as áreas, né? Então, tem sido atritadas, esses verbos têm surgido muito. Na sua visão,
O que está trazendo mais esse atrito? É a proximidade por si só, e aí a divergência de opinião, ou o atrito é porque talvez falta uma competência nas pessoas que estão formando aquele grupo, aquela tribo, aquela squad, para poder chegar no denominador comum? Eu acho que é mais ou menos o conjunto da obra aí, viu, Mickey? Passa um pouco por tudo isso que você comentou. Eu falo para o time o seguinte, né? Quanto mais pessoas entenderem o que está sendo feito, né, e elas estarem unidas naquele propósito, né, as famosas equipes multidisciplinares, melhor. Eu brinco com eles falando assim, isso é bom porque não tem pai que acha o filho feio, cara. Não tem. Né? O filho feio é o do vizinho. Né? Mas quando você põe a mão, o filho passa a ser seu ali, né? Na analogia ali fazendo do projeto, daquela frente que você está tocando. Então, essas equipes, quanto mais multidisciplinares forem, melhor. E um ponto importante, Mick, assim, eu nunca acreditei na tecnologia pela tecnologia. Não, se for por hobby, talvez, mas quando a gente olha para as organizações, né, para tudo que as empresas precisam da tecnologia, ela precisa ter um fim, né, ela precisa ter uma finalidade, né, fim no sentido de finalidade. Então, eu também não acredito em equipes de tecnologia que não conheçam o produto que está sendo feito. Exatamente. Não faz sentido. Né? Então, é inevitável que se entenda do produto, né? Que se entenda daquele negócio. Né? A gente precisa discutir o negócio, precisa entender. É importante que a pessoa que vai usar, se for um sistema interno, ou o cliente final, esteja embarcado de alguma forma a visão deles também nesse processo de construção. Senão você constrói um negócio que não vai ser usável, né? Não vai funcionar no dia a dia. E os processos, né? Eles funcionam igual o fluxo de água. Assim. Você joga água em cima de uma montanha, ela vai fazer sempre o caminho mais fácil, né? Ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. É a mesma coisa, né? Os usuários, as pessoas que vão usar aquele sistema, usuário no sentido de que ele vai, né, usar, eles sempre vão procurar o melhor caminho. Então, se eles não forem pensados juntos por essa equipe disciplinar no começo, a possibilidade de sair um produto que não vai ser usado ou vai ser burlado de alguma forma é grande. E se ele não for usado ou se ele for burlado, é um baita desperdício. Jogamos um monte de dinheiro fora com um negócio que ninguém vai usar. O famoso retrabalho. Né? Retrabalho. Solução que não foi bem feita, não foi bem implementada, não foi bem pensada, não foi bem discutida, ou o processo não está suportando o negócio e a solução. Exato. Aí vira um atrito realmente, né? O pessoal grande. Gera um atrito grande, gera uma fricção muito comum entre as áreas quando isso acontece, porque cada um acaba tentando defender o seu ponto de vista, mas esqueceu de olhar o todo para saber onde que eu quero chegar. Exato. Antigamente a gente tinha muito esse conceito, né, de que a tecnologia resolvia a tecnologia, o negócio resolvia o negócio, o processo colocava o processo no cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Exatamente. E depois não juntava nada. E a gente percebeu, a gente passou por essa fase, né, quando nós éramos mais novos, a gente tem percebido que assim, realmente isso não chega, não traz o resultado que precisa. É o que você falou, algumas empresas, algumas organizações são tão grandes e tão robustas que esse processo se manteve e continua dando resultado, mas assim, o resultado ele não cresce, né? Não cresce. Ele cresce, ou se cresce muito pouco, né? Enquanto quando as tecnologias são renovadas, as estruturas são renovadas, as pessoas mudam a forma de pensar e de trabalhar, né? Vamos colocar dessa forma, trabalhar em conjunto, você vê como aceleram. Você pega empresas novas de tecnologia de IA, elas deram um salto absurdo em 2, 3 anos. Tem empresas que valem 300 bilhões, 1 trilhão, e coisas que você não via isso no passado nunca. A empresa para chegar num valor desse mercado demorava 20 anos. Né? Você entrava na empresa, saía da empresa, a empresa não chegava num patamar desse. Agora, por outro lado, também as empresas chegam nesse patamar e caem muito rápido também. Né? Por causa da famosa sustentabilidade daquele negócio. Exatamente, esse é o ponto. Esse. E aí, hoje, o que acontece? Todas as empresas que chegaram num patamar de tecnologia, de processo, de amadurecimento do próprio negócio, do próprio fluxo, do próprio ciclo, né, de implementação de um produto, porque hoje em dia você não fala mais de implementação de sistema, implementa um produto. Exato. Junto com ele vem o sistema, vem o processo, vem toda a parte de governança, que é super importante, vem toda a parte de segurança,
tudo embarcado para quê? Para ter o produto, para ter a minha caneta no final do dia. Então a caneta tem que ser bem produzida, não pode ter problema, não pode estourar, não pode manchar. Então para isso tem toda uma tecnologia, um processo, uma inteligência para esse tipo de negócio, como tem para qualquer outro, né? Principalmente na parte financeira, né? Que os processos são muito mais complexos, as soluções são mais robustas e o negócio é muito mais ágil e crítico, até por causa de pensar em segurança, cibersegurança, invasão, então tudo isso é muito mais necessário hoje, né? As pessoas têm que pensar mais nisso. E aí o pessoal tem atribuído muito, fazer essa gestão, fazer esse acompanhamento, chegar no resultado, acompanhar o resultado, saber se eu estou perto ou estou longe com a parte de integração de dados. Então, tudo hoje não tem uma... Olha, vou falar para você que é difícil a gente identificar um segmento, um assunto que não se fale em dados, não se fale em analisar informação, fazer um KPI, ver um indicador, ver uma métrica, acompanhar uma métrica. Eu tive um gestor assim, super importante para mim, que ele falava uma frase assim: o que não se mede não se acompanha. Eu tinha um chefe que falava assim: sem balança ninguém emagrece, ele falava. Então quando você não mede, você não acompanha, você não sabe se você está chegando longe, se você está próximo, aí tudo é um achismo, né? Não tem uma matemática por trás. E colocando essa linha de raciocínio, hoje quando a gente fala na parte de informação, hoje tem muita informação. Sim. Hoje a gente tem servidores robustos aí, a gente está falando em petadados, está falando em analytics, real-time, near real-time, informação no momento que ela acontece para tomar a decisão. Temos toda essa tecnologia, acho que isso a gente não tem o que discutir, é inerente, ela existe hoje, é aplicável, um pouco mais de investimento, um pouco menos, mas todo mundo tem. Só que a gente percebe que, mesmo com tudo isso, as pessoas ainda, nós, né, ainda erramos muito, né? Não sei se muitas vezes porque as pessoas acham que eles estão sendo polidas de poder tomar as decisões, ter mais autonomia. Outras acham que não, que a autonomia demais faz com que a decisão seja muito tempestiva e não seja eficiente. Outros acham que o meio termo é difícil de você dar autonomia ao mesmo tempo que você ter o controle. Quando a gente fala dessa parte de informação, que é uma densidade muito grande, existe mares e mares de informação que a gente pode utilizar para tudo. Desde saber que cor de relógio você gosta, se você gosta de um carro A ou B, se você sai de férias sempre no período X, vamos propor um pacote para você, se você sabe que no mês X você recebe suas férias, então vou propor um investimento para você guardar um pouco do seu dinheiro. Então, tudo isso hoje está dentro de informação. Né? Fora informações estratégicas, informações de governo, informações outras que têm outras finalidades. Mas as pessoas hoje reclamam muito assim: eu não consigo chegar onde eu quero, apesar de ter muita informação, porque eles não me dão liberdade, porque eu sou restringido a fazer somente a usar a informação até aquele nível, não poder me aprofundar mais. Como é que você vê isso? Porque quanto mais informação você dá, mais abertura você dá para a pessoa pensar e achar alternativas, mas ao mesmo tempo também se abre uma possibilidade da pessoa usar aquela informação ou aquela informação ser utilizada de forma errada. Então tem uma discussão entre a segurança, a abertura da informação mais ou menos, abrir um pouco mais ou menos a torneira. O pessoal de segurança é muito restrito com relação a isso, o pessoal de processos quer colocar regras em tudo, e o pessoal que cuida da estratégia, né, quer tudo, eu quero toda a informação de todos os sistemas, de todos os canais, de todos os produtos, de todos os pagamentos, de todas as transações. Então, assim, cria aí um conflito grande, né, entre segurança e atuação. Como é que você vê isso hoje nessa parte informacional? Esses dias aconteceu um negócio engraçado comigo, Mickey, que ilustra bem isso aqui que a gente está falando. Eu fui levar minha mãe para fazer um exame médico, e aí eu peguei uma avenida e passei de frente de uma biblioteca que eu costumava ir quando eu era criança, assim, na época da escola, né? E aí eu lembrei, eu estava na avenida, eu lembrei e falei assim: puxa mãe, aqui tem aquela biblioteca? Tem sim, né? E aí, no caminho, eu passei de frente da biblioteca, aí eu tomei um choque. Eu fiquei bem chocado pelo seguinte: na minha mente, a biblioteca era um negócio muito grande, muito gigante, cheia de livro e tal. E quando eu passei, eu olhei para o prédio, assim, era um prédio muito pequeno, na verdade. E aí eu comecei a lembrar disso pelo seguinte, Mickey.
antigamente, a dificuldade era você conseguir informação. Né? Você penava muito. Então, por que essa biblioteca, eu pegava um ônibus, eu demorava uma hora para chegar naquela biblioteca. Então, a professora passava lá um trabalho para ser feito, aí eu tinha que ir para casa, pegar no outro dia, num horário fora da aula, pegar um ônibus, andar uma hora, chegar na biblioteca e torcer para ninguém ter pego o livro antes, porque se pegasse o livro também você ficava sem. Então, era uma dificuldade de conseguir informação. Hoje nós não temos problema nenhum para conseguir informação. Então, qual é a dificuldade hoje? É a gente conseguir separar o que é informação útil, né? Separar, trabalhar de forma que aquilo faça sentido. E aí vem esse problema que você trouxe também da questão da segurança, né? Eu tenho um universo de dados hoje disponíveis, é a base de toda a IA, né? Essa quantidade de dados que estão disponíveis. Mas, por outro lado, a gente tem que aprender a tirar o proveito, até para não colher dados errados, informações que não agregam, e garantir que a segurança do dado esteja resguardada, principalmente em ambientes altamente regulados, né? Você pega bancos, a preocupação com o dado é muito, muito grande. Então, é um desafio, é o desafio que a gente está vivendo hoje, exatamente conseguir extrair a informação. E aí vem um outro problema, né, que agora nasce também junto com as IAs, que é as questões dos dados falsos, né? Da forma que se é trabalhado o dado. E aí pode acontecer duas coisas. O dado pode ser falso, a informação pode ser falsa por um erro e pode ser manuseado para isso, né? Então, há uma outra preocupação com isso. Não temos respostas ainda claras, ainda é tudo muito novo, né? Mas o volume de dado operado hoje é enorme e uma coisa é fato, não existe transformação digital, não existe sustentabilidade se os dados não forem trabalhados, porque com os dados trabalhados, a gente consegue perceber melhor o cliente e, às vezes, perceber, inclusive, melhor do que ele mesmo, porque pode ser que alguma informação que eu extraia com base nos dados dos clientes mostre alguma coisa que talvez ele mesmo não percebeu ou que ele tenha percebido, mas não tenha pensado naquilo, não tinha pensado naquilo como uma solução. E aí essas informações acabam mostrando. E aí você começa a ter a hiperpersonalização dos produtos, né? Isso é fantástico, né? E a gente já vive isso, né? Quantas vezes você está lá falando, né, que você precisa tá pensando em trocar o carro e 5 segundos depois chega uma propaganda de carro exatamente do carro que você está falando. A gente brinca, os dispositivos estão nos ouvindo, eles estão armazenando. Mas não é só te ouvir, é te ouvir e saber de onde ele vai buscar o dado para oferecer aquilo que você precisa. Então, eu acho que o desafio que a gente tem não é um desafio pequeno, né? É um desafio grande para a gente poder conviver e sobreviver. Então, se no passado a dificuldade era conseguir informação, hoje é sobreviver ao excesso de informação. E um ponto importante, né? Esse excesso de informação é o que você comentou. Você tenta ter informações boas, corretas, com informações erradas. E muitas vezes está errada pela interpretação, inclusive. Pode ser. Principalmente quando você está discutindo em plataformas de IA, às vezes é o velho conceito da alucinação. Ela alucina e ela entende que aquela informação é correta, te afirma que ela é correta, e se a pessoa não tiver um pouco de discernimento de fazer outras pesquisas, fazer uma exploração um pouco mais detalhada, ela vai acreditar naquilo e vai tomar uma decisão em cima daquilo. Como a gente viu alguns casos, as primeiras IAs que saíram, de advogados que entraram com processos em cima da ação que a própria IA montou, né, da pauta, e o juiz achou um absurdo, porque ele nem leu a pauta de defesa que ele tinha colocado. Então, teve alguns casos que saíram na mídia, bem no começo da 2020, 2019, ele, quando começou a proliferar mais o uso de algumas IAs, né? Uhum. Então, assim, pegando esse ponto, quando a gente fala de dados a gente fala muito de sistemas para produtos, para negócios, sistemas para tomada de venda, né, sistemas para evoluir produtos, mas também a gente está falando muito dos sistemas de decisão, né, que é o caso que a gente estava discutindo agora de informação. Você entende que o mesmo problema que a gente enfrenta hoje com não ter clareza, estratégia de como eu quero usar a tecnologia sistêmica, core, que seja, para produto, chegar no objetivo da minha venda, no meu goal, também acontece com dados? Você acha que o pessoal está tão alucinado com tanta informação que você clica hoje, você tem peta de dados, você tem todas as informações das minhas transações, das minhas movimentações, que as pessoas estão esquecendo de
é saber o que elas querem primeiro antes de começar a consumir tanto dado, porque elas perdem horas e horas e processamentos sistêmicos robustos, né, máquinas, tempo de processamento, rodando modelos absurdamente grandes e muitas vezes para perceber que ela não sabe ainda o que ela quer descobrir. Você tem percebido isso? Eu tenho trabalhado muito com essa discussão de modelo preditivo, e você percebe que as pessoas estão menos criteriosas em fazer análise, entender onde ela quer chegar, do que ficar processando. Não, peraí que eu vou botar aqui para processar. E roda, fica lá horas rodando, às vezes não é nem horas, às vezes roda 10 minutos, mas consome um absurdo de infraestrutura, e o resultado que dá, você fala, não, esse resultado não era bem isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu acho, Mickey, que a gente tem aquele conceito, né, que foi bem difundido, o famoso start with why, né? Comece sempre pelos porquês, né? Eu acho que quando a gente cresce, cara, a gente vai perdendo isso. Porque você já viu que criança faz isso o tempo todo? Pergunta tudo. Por quê? Até você cansar, até você fazer o famoso porque é assim e acabou, né? Porque não tem fim. Quem não fez isso, né? Quem não fez isso, né? A gente vai perdendo um pouco. Talvez, às vezes, por um pouco de medo, às vezes um pouco de vergonha, né? Quantas vezes já aconteceu de você estar numa aula, né? Você fala assim, cara, não estou entendendo isso aqui, mas se eu perguntar, puxa, né? Depois eu pergunto para alguém, eu me viro aqui né? Isso também aparece nas organizações, né? A gente evita, e se a gente não fizer os porquês, se a gente não entender os objetivos, esse risco que você colocou é muito provável, inclusive, não só factível, mas provável. Porque é aquilo, se a gente não sabe exatamente o que a gente precisa entender, qual é o problema que eu quero resolver com isso, né? Puxa, eu vou construir aqui o sistema, tal, mas o que a gente está querendo resolver, né? No fim do dia, o que isso vai melhorar, né? Se essas respostas não estiverem muito claras, e não pode estar clara na cabeça de uma pessoa, não pode estar claro na cabeça do gestor, do sponsor. Não, tem que estar claro na cabeça de todo mundo, né? Você está trabalhando na squad, aquela squad que está trabalhando no assunto, aquilo tem que estar claro para todo mundo. Porque se não tiver, o risco é grande, né? A gente pode sim cair no erro de chegar onde a gente não quer, né? De repente, eu lembro de uma vez, muitos anos atrás, cara, eu me convidaram para uma festa, eu morava na Zona Leste, e me convidaram numa festa na Zona Sul, eu nunca tinha ido para lá para o lado de Interlagos, eu nunca tinha ido para aqueles lados. E eu fui, era um domingo, né? E quando eu saí da festa, naquela época não tinha, né? Hoje você põe no Maps ali, tá tudo certo, no Waze e vai embora. Não tinha. E eu cheguei lá, né, com um pouco de dificuldade. Para vir embora, já estava chegando no final do dia, e a pessoa falou, cara, sabe sair daqui? Eu falei, não sei, né? Me ajuda. É o seguinte, você vai pegar a avenida ali, direito, você desce e tal. Eu falei para ele, me ajuda a chegar na Marginal e tá tudo certo. Ali eu me viro. Tá bom. O cara me deu as dicas. Me perdi, parei num posto de gasolina, fiz a mesma pergunta. Como é que eu chego na Marginal? O cara, opa, é pra cá e tal. Legal. Achei a Marginal. Só que acontece o seguinte, achei a Marginal, entrei na Marginal, pé embaixo. Falei, agora é só acelerar e eu vou para casa. Depois de uns 10 minutos que eu estava andando, o pensamento atravessou a minha mente, que era o seguinte, cara, eu não sei onde eu tô. Eu sei que eu tô na Marginal, mas eu não conheço esse lugar. Será que eu tô na direção certa? Será? Porque a pergunta que eu fiz para todos é assim, me ajuda a chegar na Marginal. Mas eu deveria falar, ó, eu preciso chegar na Marginal, mas sentido Marginal Tietê, porque eu estava na Marginal Pinheiros. Por fim, eu estava no lugar certo, mas durante algum tempo eu tive que parar e pegar mais informações para saber se eu não estava acelerando para longe de casa. Isso pode acontecer, né? Se as perguntas não estiverem claras e as respostas não fizerem sentido, a gente pode acelerar, pé embaixo, e estar ficando cada vez mais longe do objetivo que a gente queria, né? Então, quando a direção está errada, quanto mais você acelera, pior a sua situação. Mais distante você vai ficar mais distante vai ficar do objetivo. Então, esse é um risco bem comum, assim, se a gente não parar para olhar para os objetivos. E hoje em dia a gente percebe que o imediatismo, né? E acho que até porque pela facilidade da tecnologia, pela facilidade de tudo, esse imediatismo tem surgido mais. Eu percebo isso nas minhas filhas, né? Você vai perceber nos seus filhos, você percebe nas crianças, são muito mais imediatistas, né? Só que eles erram bastante, eles vão perceber que o caminho está errado quando chega lá no meio. Aí eles falam, putz, não era isso que eu queria, eu errei. Aí volta, por quê? Porque não pararam um pouco para assimilar, pensar um pouco onde quer chegar, né? E aí, de novo, né, no mundo corporativo, isso se reflete em despesa,
desperdício, retrabalho, e muitas vezes até descrença num produto ou numa solução boa, e aí se busca outra solução. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Gastar, lógico, não vou nomear as empresas, mas em valores assim, gastar meio bilhão de reais, fazer uma solução, chegar no final, eu ouvi numa reunião falar assim, não, infelizmente, realmente a gente adotou a estratégia errada, a gente vai refazer e vamos para outro caminho. Nós falamos meio bilhão. Assim, você imagina, você fala assim, eu vou desperdiçar meio bilhão de reais. E você já tem ouvido isso já algumas vezes, talvez com outras cifras, né? Mas eu ouvi isso nesse patamar, menos, um pouco mais, assim, começa a parecer uma coisa natural, né? Assim, não, tudo bem, joga de lado e vamos de novo. Assim, e aí cai um pouco no que a gente estava conversando antes de começar, né? Poxa, as empresas têm discutido muito, não é só acelerar o resultado, é reduzir a despesa. Reduzir a despesa passa por você ser eficiente, acabar com o retrabalho, acabar com vamos dizer assim, os gastos que são recorrentes por erro. Sim, sim. Mas isso tem uma mudança organizacional também importante, né, Mickey? Que é assim, ó. Puxa, o exemplo que você falou, um projeto de R$500 milhão que no fim não deu em nada porque estava errado, né? Puxa, como que eu crio essa cultura do erro também, de forma que eu consiga errar pequeno e corrigir rápido para eu não ter um grande erro no final. Exatamente. Né? Isso é uma outra mudança que para que a transformação funcione também, as organizações precisam entender isso também. Tem um binômio aí, né, que é o do risco e o do erro, que nem sempre é muito bem visto, né? Mas a gente precisa, porque eu lembro, Mickey, quando a gente fazia projetos naqueles modelos waterfall, gigantes e tal, você passava meses, assim, dias, meses às vezes, especificando tudo que você precisava, aí saía de uma especificação funcional para uma técnica, de uma técnica, até desenvolver, às vezes já tinha passado um ano. Aí bate um pouco com o que a gente falou no começo da nossa conversa aqui. Em épocas em que a velocidade era menor, você conseguia depois se adaptar. A velocidade de hoje não permite. Se você ficar um ano discutindo o que você vai fazer, quando você entregar já está desatualizado, já não serve mais, o mundo já mudou. Né? O projeto ainda está o mesmo, mas o mundo mudou. Bom, então a gente começou a mudar as estratégias, trabalhar de forma mais em modelos ágeis e tal. A gente vai fazendo mais. Isso não quer dizer que existe uma licença poética também para fazer bobagens. Não é isso. Né? Assim, nós vamos cometer grandes... Não é isso. Mas o pequeno erro, aqueles erros, que é aquilo que eu chamo de correção de rota, né? Isso, ajuste de rota. Ajuste de rota, né? Você, espera aí, peguei aqui esse negócio, ajusta, legal, não tem problema, mas a direção está certa, né? E aí eu estou indo na direção. Quando eu percebo que saiu um pouquinho da rota, eu vou lá e corrijo. Esse erro, né? Ele é salutar, né? Ele não é um problema, ele faz parte do processo. Faz parte do processo. Né? Você falou um ponto importante. E aí cai no outro ponto que você falou. Como hoje o modelo ágil, modelo de sprints, garante que nós possamos ter pequenos ajustes de rota, e tem que ser mesmo, faz sentido, porque sai uma notícia também no mercado, o mercado muda, uma situação de negócios muda. Tem que pivotar. Tem que pivotar, você tem que fazer um ajuste. Isso é inerente do dia a dia mesmo, de uma área de negócios, de uma área de tecnologia, de uma área de processos. Só que você colocou um ponto que às vezes as pessoas têm receio de falar que não entendeu. E mesmo nesses modelos ágeis, se a pessoa assume que ela está certa, que ela não errou, que ela tem receio de perguntar se errou, porque é o que você falou, né? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir e falar assim, olha, a gente teve um pequeno erro aqui, vamos ajustar. Como eu não gosto, eles vão deixando, e esse erro aumenta, se prolifera. Quando você vai ver, você tem lá uma sprint de, sei lá, 20, 30 dias, ela está tão errada, vamos dizer assim, na concepção original, que tudo que você fizer em cima dela vai ser errado. Isso. Então, assim, você não buscou isso. Aí tem um termo que o pessoal utiliza muito para chamar de esse receio, esse medo, que eles chamam de frição ou atrito invisível. Uhum. Quer dizer, ele existe, está acontecendo, ninguém menciona, ninguém levanta a mão para... Gente, acho que a gente errou aqui, ó, na aresta da tampa da caneta. Ela não vai fechar lá na frente. Podemos ajustar agora. Assim, a gente desvia 2 dias, a gente consegue ajustar. Uhum. E não vamos perder tudo. Mas as pessoas têm esse receio, às vezes, de se expor dessa forma.
E aí acontece o famoso atrito invisível, fricção invisível. Todo mundo sabe, tem um problema, ninguém fala, espera lá na frente ver o que vai acontecer. E já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai errar, a gente sabe que vai ter problema. Então, assim, como é que você vê o que as organizações deveriam fazer? Algumas fazem, eu acho que algumas estimulam muito isso mesmo, fazem aquelas rodadas que eles chamam rodada anti-attrition, né? Então você vai lá e fala, pessoal, tem uma rodada aqui. Antes dessa sprint evoluir mais para a próxima etapa, quais são os pontos aqui que nós temos de risco que a gente percebeu agora? Que eu acho que isso é muito saudável fazer isso, fazer essa recorrência em cada sprint, ou cada etapa, ou cada fase, o que a gente quiser chamar, para evitar que o erro se prolifere e lá na frente vire um erro grande. Tem empresas que já têm praticado isso, mas é a minoria, tá, pelo que a gente percebe. Como é que você vê isso hoje, que as empresas poderiam tentar se proteger, né, e ao mesmo tempo mudar um pouco essa cultura, né? Porque as empresas têm essa cultura de não pode errar, você não pode errar. Eu contratei você não pode errar, isso aqui tem que sair, não pode errar. Assim, Mickey, eu acho que tem essa cultura e nós, como profissionais, também precisamos também ser maduros o suficiente para saber que a gente não tem todas as respostas, né? Recentemente, eu estive num encontro e é um encontro, né, várias empresas, e um executivo de TI estava lá na frente, e aí quando abriu para fazer perguntas e respostas, fizeram uma pergunta, e eu achei super maduro da parte dele, eles perguntaram para ele, olha, o que você acha de tal assunto, não sei o que, tal. Ele falou, não sei, né? A gente vive a era também de que, como profissional, a gente tem medo de falar, eu não sei. Mas a verdade é que a gente não sabe, né? Não sabe tudo. A gente tem que entender que existe muito mais conhecimento lá fora do que aqui dentro, né? Às vezes nós estamos discutindo aqui um assunto, mas existe um mundo de outros assuntos que a gente não está enxergando, né? Eu posso ser especialista em um determinado assunto, mas eu sou ignorante em todos os outros, né? Então, eu preciso procurar conhecimento. Então, eu acho que além de algumas empresas ter essa tolerância baixa para erros, né, que você comentou, nós como profissionais e todos os profissionais que estão envolvidos também tem que ter maturidade para dizer assim, olha gente, isso eu realmente não sei. E o que eu faço com isso? Eu vou estudar, né, vou entender, vou procurar para ter a resposta certa, porque isso que você falou é super importante, né? Aquele conceito, você decolou com o avião, errei 1 grau, puxa, é pouco, é 1 grau, mas eu vou, ao invés de parar nos Estados Unidos, vou parar na África, porque esse cara vai abrir lá na frente. Então, quanto antes eu perceber isso, melhor. E eu acho que tem a ver com essa... Aí é basicamente 2 tipos de maturidade. Maturidade das pessoas, né, dos profissionais, das pessoas que estão trabalhando, e maturidade da empresa para entender isso também, de que esse é o erro salutar, é aquele que errou rápido, corrigiu rápido e ajustou a rota novamente. Se a gente sempre estiver na direção... Esse erro ele não é desejável, mas não vai ser ele que vai impactar o projeto lá na frente. Você atingiu o objetivo do mesmo jeito. Isso, né? exato. Talvez com um dia a mais, 2 dias, uma semana, mas você não vai perder o avião inteiro. Né? É isso. Isso é importante, porque realmente, depois que você perde o avião, aí acho que a situação fica muito pior, né? Não, aí fica irreparável. Você não consegue explicar, né? Aí cai no projeto que você falou do $500 milhão, que no final não deu certo, né? Puxa, não chegamos no objetivo. E às vezes você vê, né? Às vezes a empresa não está tão aberta a discutir o erro pontual para poder ajustar a rota, mas acaba lá na frente, e acho que até por uma questão de cumplicidade, aceita uma perda desse tamanho, tá bom, vamos para outro. Você percebe que já vi isso acontecer, isso algumas vezes, né? Graças a Deus eu não tive essa experiência ruim, mas eu participei de eventos com essa experiência, e você percebe isso. Você fala, poxa, mas não era mais fácil ter ajustado um pouco lá atrás, no começo, se né? exposto um pouco. Vamos lá, como a gente fala, né? Baixa a cabeça e fala, gente, eu errei aqui, olha, isso aqui está errado, a gente refez aqui um pouco a visão, a arquitetura está um pouco fora, a gente tem que ajustar para a gente não errar grande lá na frente, né? Como diz, né? Mira pequeno, erra pouco, né? Isso. Entendeu? E a gente tem percebido que isso tem ainda muito no mercado, acho que essa discussão, né? Acho que até porque as empresas têm que começar a fomentar mais esse modelo de review, como chama assim, gente, vamos lá, não tem sprint? Tem squad, a gente não faz aí sessões não faz as deles, a gente não tem sessões aí a cada 20 dias para verificar o que vai subir. Por que também não faz a sessão de review para saber, tem um ponto de erro, um ponto de vulnerabilidade, de fragilidade,
que acho que se coloca isso na equação, você tira um monte de problemas no meio do caminho. Sem dúvida. Assim, a gente precisa amadurecer com isso, né? É bom que a gente tenha convicção daquilo que a gente acredita, mas a gente não pode correr no risco de repente, ficar preso em certezas com base só no que a gente conhece. Isso é um risco. Você sabe, esses dias eu vi um negócio muito interessante. Lembra daquele desenho dos Jetsons, né? Que mostrava era um desenho futurista e tal. Foi muito interessante porque eu estava vendo um desenho que era o seguinte, né? O George, né? Que era o pai da família, ele acorda, aí vem uma cadeira assim robotizada que pega ele e leva para a cozinha, e quando ele chega lá, a esposa está na cozinha e fala assim: o que você vai querer para o café da manhã? Ele fala: vou querer ovos, bacon e torradas. E aí ela pega um telefone, disca alguns números, cai uma pílula, e aquela pílula, pum, se transforma no café da manhã dele. Futurista. Só que a sacada é que quando você olha, o telefone está na parede pendurado, ele tem um fio enrolado e ela disca. Ainda tem o fio de descagem. Então, assim, tentou-se pensar no futuro, mas eu tive um professor que ele falava isso, ele falava assim: o grande problema é que a gente, a tentação que a gente tem é de pensar no futuro com base nas coisas que a gente conhece hoje. É por isso que todo filme de ficção científica o carro voa. Porque a gente pensa, bom, se hoje é carro, no futuro ele vai voar. A gente nem sabe se vai ser carro, né? Mas na cabeça de quem fez o desenho do Jetsons, ele imaginava no futuro um telefone com um fio e um disco, né? E isso às vezes acontece nos projetos, às vezes acontece nas organizações. Ou seja, eu projeto aquilo que eu conheço, né? Vou falando de novo aqui da idade, eu nunca me esqueço, assim, Mickey, quando eu comecei a mexer com tecnologia, né? Eu usava, só os velhinhos vão lembrar aí, né? Mas eu mexia com uma planilha chamada 4 Pro da Borland. Cara, eu achava aquela planilha o máximo. Bem, essa eu não conhecia. Não conheceu, né? Essa eu não conhecia. Era muito boa e eu fazia muita coisa com aquela planilha. Aí um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: a Microsoft estava começando a aparecer e tal. Já era uma empresa grande, assim, os produtos, né, começaram a se popularizar, né? Aqui, principalmente no Brasil. Aí alguém chegou para mim e falou assim: você gosta dessa planilha, né? Gosto. Já viu? Tem uma planilha muito boa aí, cara, chama Excel. E eu pensei comigo, falei, não deve ser boa não, boa é a 4 Pro. Até eu começar a usar o Excel e ver que não tinha nem comparação com o 4 Pro. Então, isso também, né, nas organizações, nos projetos, a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu sempre vou tentar usar ou achar que aquilo é o melhor, aquilo que eu conheço, aquilo que eu estou familiarizado, aquilo que eu estou confortável, mas nem sempre é a resposta certa. Então, esse ponto de dizer, cara, eu não sei, né? Vamos tentar juntos aqui achar a resposta, é maduro, né? Você mostra maturidade e evita esse erro final aí que você estava comentando. Tem um ponto aqui que dentro das nossas discussões vão surgindo, né? Que é assim, a gente falou, né? As pessoas têm que realmente se preocupar em falar que não conhecem, abrir essa discussão sempre dentro dos projetos e não muito à frente dos projetos, no início, em cada etapa, em cada fase. A gente tem vários modelos, né? Tem teste integrado, teste operacional, teste técnico, só que não adianta você fazer vários testes se o conceito está errado, né? A gente começa por aí. Aí tem uma discussão que diz que assim, autonomia, quando você dá mais autonomia, alguns acham que ele consegue ter mais essa percepção do erro e de falar, olha, erramos. Outros falam que não, com autonomia demais as pessoas extrapolam e aceleram e passam essa fase, né, acabam nos preocupando com isso, mas a governança seria uma área que poderia trazer isso de volta e falar, não, gente, calma, vamos fazer o nosso famoso teste de mesa ou validação integrada, ou que o termo da moda que se usa hoje, né, ou a nossa reavaliação da sprint, para poder chegar e ver, tem algum risco, tem algum ponto que a gente tem que ajustar o caminho. E alguns falam, não, se a governança entrar nessa discussão, aí que o projeto não anda mesmo. Como é que você vê isso entre essa autonomia e governança? Eu sei que é uma discussão assim, o desenvolvedor não gosta da governança, a governança não gosta do desenvolvedor, né? A gente brincadeiras, né? Lógico, todos se gostam, todos se precisam trabalhar junto, mas você percebe que sempre tem essa discussão, né? Entre o que domina, o que denomina primeiro, né? Assim, Mickey, eu acho que as pessoas precisam ter autonomia para trabalhar, né? Nenhum de nós gostamos de ficar
ter que dar conta de cada passo que se dê, né? E as pessoas produzem mais quando elas têm autonomia. Tem que ser autonomia com responsabilidade. Isso. Né? Você dá autonomia e a pessoa com responsabilidade ela responde a essa autonomia. Né? Esse é o melhor modelo. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o papel da governança nas instituições é criar o que a gente falou agora há pouco de o guarda-reio. Então, a governança precisa estabelecer quais são os guarda-reios. Né? Até onde, qual que é a fronteira que daqui para cá eu não preciso controlar, não preciso estar ali controlando cada passo do trabalho. Agora, estabelecendo esse guarda-reio, dentro desse limite, as equipes têm que ter liberdade. Fora desse limite, aí ela vai entrar talvez num campo mais perigoso, porque se você passar daquele guarda-reio, ambientes que são muito regulados, por exemplo, a gente não pode fazer o que quiser. Né? A gente tem que responder pela lei, pela regulamentação, a gente precisa estar atento com isso. Então, eu acredito muito que se for um trabalho conjugado de se definir quais são esses limites, quais são esses guarda-reios e dar autonomia com responsabilidade para a equipe, a gente anda muito mais rápido. Um pouco do medir que a gente comentou no começo, né? Que se não se mede, não se acompanha. Exato. Se montar esses guarda-reios com as famosas métricas, você não precisa ficar controlando 100%. Você vai controlar realmente o que escapar dentro daquele range ou dentro daquele guarda-reio de indicadores. Né? Exato. Isso, todo mundo fica bem mais confortável e mais propenso a se sentir, né, dono e proprietário e autônomo do processo. Né? Isso, ele precisa se sentir parte e dono do processo. Né? É mais ou menos como a gente vem vivendo agora no trabalho remoto. Veja, a gente gerenciava a equipe de uma forma totalmente diferente. Né? Quando você tem uma equipe presencial, quando você senta todo dia na mesma mesa e olha para as mesmas pessoas, né? Às vezes só de ver a expressão corporal da pessoa, você já sabe que ela não está bem. Hoje, você trabalhando remoto, você perde muito disso. Mas é ruim? Não. Eu acho excelente a gente ter, né, esse equilíbrio entre o remoto e o presencial. Agora, a forma de fazer gestão muda. Né? Você precisa ter outros mecanismos de gestão. Agora, imagina, né, se fosse um gestor extremamente centralizador que quer ver todo mundo ali sentado trabalhando. Como é que ele vai lidar ao não ver o cara? Né? Não pode, assim, né? Nós temos que medir de outra forma, ter a entrega de outra forma, resultado de outra forma. Né? Então, mas tem que ter autonomia. Né? Sem autonomia, a gente não vai muito longe. Você foi um ponto que, assim, com a vinda do remoto, né, que veio junto infelizmente, com a Covid, né, com todo aquele processo, mas muitos gestores mudaram, inclusive, de atuação, deixaram de ser gestores, passaram a ser especialistas, passaram a ser consultores, passaram a ser mais orientadores do que o próprio gestor, porque realmente se via muita dificuldade nisso. Né? Sim. Eu tenho alguns amigos que realmente falam, Mickey, eu não consigo, eu preciso ver a pessoa. E ele realmente entrou na opção de mudar realmente o modelo da carreira dele. Ele falou, quero deixar de ser gestor, tenho muito conhecimento, tenho muito a agregar, estou sendo mais um orientador, estou sendo um especialista, um arquiteto, que aí ele tira aquela... Porque a pessoa fica realmente com aquela neurose de conseguir ver a pessoa o tempo todo, né? Eu estou aqui na mesa te olhando o dia inteiro, eu estou observando, e não é por maldade, são... É assim que ele trabalhou durante dezenas tempos, né? de anos aí trabalhando assim. E casa com o que a gente estava falando, Mick, assim, a transformação é muito veloz hoje. Então a gente tem que estar disposto sempre a estar mudando junto, sempre aprendendo, sempre procurando. As tecnologias que a gente usava 10 anos atrás não servem para nada hoje, não estou generalizando, mas são coisas que são ultrapassadas muito rapidamente. Né? Então, veja, a IA está trazendo uma importância, uma capacidade extra, uma coisa impressionante que a gente pode usar. Né? Agora, tudo isso também a gente tem que saber usar, nós vamos ter que ter governança sobre isso, né? Usando o mesmo exemplo aqui, poxa, mas é para usar sem critério nenhum? Não, né? Tem que ter um guarda-reio, tem que ter uma segurança. Agora, esse guarda-reio não pode ser tão curto e tão pequeno que é o limite que a pessoa não consiga trabalhar, não consiga inovar, não consiga fazer experimentações, porque quando a gente parte para esse mundo de
que a gente estava falando do erra rápido, corrige rápido, eu tenho que ter espaço para inovar, para experimentar, para poder ver coisas novas, né? Isso é só lutar, e todo mundo gosta de fazer isso. As equipes, elas ficam mais empolgadas, mais engajadas quando você também dá liberdade. Então, é um caminho sem volta, né? E a gente precisa aprender com ele, com esse caminho novo também. Márcio, é um aprendizado para todos nós, né? Sem dúvida. Desde nós somos mais velhos até os mais novos. É né? isso. Todos têm que aprender. Uma pergunta final aqui para você, pensando aqui toda essa discussão, o mindset que a gente está discutindo, que é uma mudança realmente, né? Vamos chamar de mindset mais adaptativo. Como é que você vê aí as empresas que estão com o que elas precisam, que estão conseguindo fazer essa mudança, né? Que é a mudança de dentro, né? E as que ainda não conseguiram, o que elas precisariam, de repente, acelerar para conseguir chegar nessa mudança de mindset, seja comportamental, seja de estratégia, seja de cultura? Eu acho que pegando um pouco de tudo que a gente comentou nesse bate-papo aqui, né? A decisão precisa estar mais descentralizada. A empresa precisa entender que transformação digital ela não acontece sem tecnologia. Tecnologia é preponderante nesse processo, mas não é a tecnologia em si, é a organização como um todo. Essa questão da cultura que nós comentamos aqui, né, que é super importante. E, acima de tudo, entender que é inevitável. É um pouco daquele pensamento, por mais que tenham empresas que estejam bem solidificadas no mercado, que já têm uma história, né? Não necessariamente tudo que trouxe a empresa até aqui vai continuar levando ela para um novo patamar, né? Então, às vezes tem esse frio na barriga de mudar, mas é inevitável. Nós estamos numa nova economia, nós estamos num novo mundo, nós estamos numa nova tecnologia também. Então, isso as empresas e as pessoas precisam entender essa mudança. Então, assim, a fórmula para dar errado é continuar resistente, continuar achando que vai ser só mais uma onda que vai passar. Puxa, eu sempre atuei desse jeito, vou continuar atuando. Essa é uma fórmula para dar errado. A fórmula para dar certo, eu penso que na minha cabeça aqui é que eu tenho que olhar para essa mudança, para essa velocidade, eu tenho que me adaptar a ela, tenho que procurar entender, filtrar o que é bom, o que é ruim, reter o que é bom, né, dispensar o que é ruim, um pouco do que a gente falou aqui no uso dos dados também, que precisa desse conhecimento, mas entender que precisamos mudar, né? A mudança, se tem uma coisa constante, é a mudança. Exatamente. E nós precisamos estar dispostos a mudar também. Precisamos mesmo. Márcio, mais uma vez, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Não sei se você tem mais algum recado que você queira dar, falar um oi para a família, tchau. Não, só agradecer por estar aqui com vocês, agradecer a todos pela estrutura, aqui pelo bate-papo. Foi muito agradável passar a tarde aqui com vocês. E esperamos a próxima aí para estarmos juntos novamente. Marcelo, obrigado mais uma vez aí por compartilhar com a gente aí esse modelo de transformação bem sucedida, que tem que começar realmente por dentro, né? Pelas empresas, pelas pessoas, né? Não é uma coisa externa, né? Tem que partir de todos, né? E agradecer aos nossos telespectadores, né? Por mais essa audiência, né? O Márcio aqui conosco, espero que ele volte outras vezes, né? Vou te convidar mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Estaremos aí sempre que a gente pode fazer uma sessão, falar só de evolução, a partir de evolução de IaaS, né? Em algum tempo. Podemos marcar, de repente, uma recorrência para isso, né? Agradeço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.